Oi, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Processos e Requisitos de Software. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu espero que tenhamos uma experiência de muito aprendizado e conhecimento. Meu nome é Caroline, mas vocês podem ficar à vontade de me chamar de Carol, porque é assim que meus alunos, conhecidos, amigos, família me chamam. Eu sou graduada em Sistemas de Informação aqui pela Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. Tenho especialização em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Cefet, mestrado em Informática pela PUC Minas e doutorado em Ciências da Computação pela PUC do Rio Grande do Sul. Há 11 anos eu atuo como professor de ensino superior na área de Engenharia de Software, trabalho com várias disciplinas nessa área. E há 9 anos eu sou professor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, do campus de Diamantina. Como eu já disse, nós vamos trabalhar a disciplina de processos e requisitos de software que traz um conteúdo bem interessante dentro do processo de desenvolvimento de software. Então eu peço que durante as aulas vocês tenham papel e caneta à mão para quando surgir alguma dúvida ou algum ponto que não ficou esclarecido, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Tá? Aproveitando o assunto, aproveito para falar com vocês que haverá o fórum de dúvidas no Moodle, para cada uma de nossas aulas. Então, se você ficar em dúvida em um assunto de uma determinada aula, eu peço que você poste a dúvida naquele fórum referente àquela aula, para ficar mais fácil da gente ajudar vocês, tá? E para que a gente tenha um bom resultado e que a gente consiga aprendizar de fato, é preciso muita dedicação de vocês, É importante vocês lerem os materiais, vou disponibilizar outros materiais complementares para vocês estudarem, para que vocês tenham um bom desempenho na disciplina e também tenham uma boa participação na sala virtual, nas atividades que serão disponibilizadas na sala virtual, tá bom? Então vamos começar? Bom, nós dividimos o conteúdo da disciplina em 4 aulas. O planejamento das aulas ficou assim. A primeira aula nós vamos falar de introdução à engenharia de requisitos. Na segunda nós vamos falar de levantamento e análise de requisitos. A terceira aula é sobre modelagem e documentação de requisitos. E na quarta e última aula nós vamos trabalhar o gerenciamento de requisitos e a reutilização desses requisitos no processo de desenvolvimento de software. Como eu disse, nessa primeira aula nós vamos apresentar uma introdução sobre a engenharia de requisitos. Essa é uma sub-área da engenharia de software, que trata especificamente da coleta, análise, gerenciamento e verificação dos requisitos de software. E quais são os objetivos da aula 1? Compreender em que consiste o desenvolvimento de software e a engenharia de requisitos, conceituar requisitos de software, compreender os tipos de requisitos e apresentar e discutir o processo de engenharia de requisitos. É importante ressaltar que alguns conceitos que discutiremos aqui também estão sendo tratados na disciplina de Introdução à Engenharia de Software, que vocês vão ter aqui no curso também. Então, os livros e materiais de engenharia de softwares também serão uma boa fonte de estudos para vocês no conteúdo dessa disciplina. E pode ser que alguns conceitos que a gente fale aqui, vocês vão ouvir lá também, porque a engenharia de requisitos, como eu disse, é uma sub-área da engenharia de software. Então, a gente vai poder até correlacionar os assuntos que serão discutidos nas duas disciplinas. O desenvolvimento de software é considerado um processo composto de informações, atividades, pessoas, ferramentas e técnicas que são fundamentais para um bom planejamento, construção e entrega de um produto de software. E a engenharia de requisitos está incluída nisso. Quais são as vantagens de se definir o desenvolvimento de software como um processo? São muitas as vantagens, mas aqui nós podemos citar algumas delas. Por exemplo, a redução de tempo de treinamento para o caso de incluir um novo membro na equipe, por exemplo, até esse membro conseguir se integrar do que está sendo feito, o que deve ser feito. Então, se você tem um processo bem definido, é mais fácil integrar essa pessoa à equipe. Se as funções e procedimentos estiverem bem definidas e documentadas, então isso se torna ainda mais fácil, para que a pessoa aprenda o trabalho a ser feito. A produção de artefatos
mais uniformizadas, já que um processo previsível ajuda a equipe a trabalhar de forma mais alinhada e padronizada, né? Assim, é uma forma de você padronizar o trabalho que vai ser feito. E a transformação de experiência em valor, e a transformação de experiência em valor, já que a sistemática utilização dos procedimentos poderá aperfeiçoar cada artefato ao longo do tempo, como a gente vai ver aqui na disciplina. Tratar o desenvolvimento de software como processo ajuda não somente a equipe de desenvolvimento de software a compreender tudo que tem que ser feito, né, nesse desenvolvimento, mas também todos os interessados no software, que aqui nós chamaremos de stakeholders. Então, stakeholders são todas as pessoas interessadas ou afetadas por aquele software que vai ser construído. Então, cada artefato, cada decisão tomada ao longo do tempo, se você faz isso de forma bem definida, através de um processo, fica mais fácil de todo mundo compreender o que está sendo feito. O desenvolvimento de software se inicia a partir de uma demanda ou uma ideia vinda de um cliente, né? E esse cliente pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ou seja, né, ele pode ser uma organização ou pode ser um amigo seu, uma pessoa que tá precisando de uma aplicação, de um software para resolver algum problema. O usuário final do software são as pessoas que vão interagir com o software, quando ele estiver já implantado e em uso. Então, não necessariamente, nem sempre, o cliente é o usuário. O cliente pode ser a empresa, né? O diretor da empresa resolveu implantar um software, mas quem vai utilizar esse software são os diversos funcionários que trabalham na empresa, certo? Os processos de desenvolvimento de software podem conter divisões em sua estrutura, como fases, atividades ou tarefas. As fases são um conjunto de atividades afins e com objetivos bem definidos. Já as atividades ou tarefas visam promover mudanças nos artefatos do processo, que devem ser documentados por meio de diagramas, documentos de texto, códigos de programas e tudo que for desenvolvido no processo de desenvolvimento de software. Isso tudo que é produzido no processo a gente chama de artefato. Artefato pode ser um documento de texto, um diagrama, um código, um documento de testes. E as atividades devem possuir entradas, saídas, responsáveis, participantes e recursos bem definidos. Por exemplo, a atividade elaborar o diagrama de casos de uso do sistema possui o documento de levantamento de requisitos como entrada e o modelo de caso de uso como saída. Isso pode ser agora ainda uma nomenclatura nova para vocês, mas ao longo aqui da disciplina a gente vai conseguir entender melhor isso, certo? Então lembre-se, toda atividade ela sempre vai ter um conjunto ou um artefato de entrada, ela vai ter um trabalho em cima desse artefato e vai produzir uma saída, certo? Beleza. Ainda sobre as atividades, elas podem ser classificadas quanto ao seu propósito como atividades de desenvolvimento, que são aquelas atividades mais técnicas, né? E elas estão diretamente relacionadas ao processo de desenvolvimento do software, como levantamento e análise de requisitos, projeto e implementação, codificação do software. Quando a gente fala que implementação, a gente está falando de codificação, é a mesma coisa. As atividades de gerência, por sua vez, são as relacionadas com o gerenciamento do projeto como um todo, de uma forma mais abrangente, como a definição do escopo do projeto, realização de estimativas de custo, elaboração de cronogramas, análise dos riscos do projeto. Como o próprio nome diz, né, são mais gerenciais. E já as atividades de controle de qualidade são aquelas relacionadas com a avaliação da qualidade do produto, que é o software em si, né, que está sendo desenvolvido, e do processo de software que está sendo utilizado. Então, ela verifica a qualidade desde a concepção, desde a ideia do software, passando pelo levantamento de requisitos, modelagem, projeto, codificação, teste e implantação do software. Então, vai garantir a qualidade durante todo esse processo e também a qualidade do produto que vai ser entregue para o cliente. As atividades são a unidade mínima de uma fase do processo de desenvolvimento de software. É por meio delas que um gerente consegue mensurar ou programar, estimar a duração do projeto como um todo. E cada atividade tem relacionada a ela mesma
um custo, quais são os recursos humanos, quais são os recursos materiais que são necessários para realizar aquela atividade. Por isso elas são agrupadas em fases para melhor organizar o projeto, para uma melhor organização do projeto, para o gerente do projeto conseguir organizar todo o projeto, né? E também para a equipe de desenvolvimento de software realizar um bom trabalho. O ciclo de vida natural de um software abrange as seguintes fases: concepção, construção, implantação e manutenção. Esse ciclo de vida do software começa na ideia do software, né, na sua concepção, e termina quando o software cai em desuso pelo cliente. Ou seja, mesmo depois que você entrega o software pronto ao cliente e ele está sendo usado na empresa, né, por anos, ele continua dentro do ciclo de vida dele. O ciclo de vida dele só acaba quando ele não é mais utilizado, quando ele foi abolido ou porque está ultrapassado ou porque a empresa construiu um novo software. Essas fases do ciclo de vida do software são mais conhecidas na literatura como requisitos, projetos, implementação, como eu disse anteriormente, implementação significa codificação, os testes e a manutenção do software. A manutenção, ela acontece durante o processo de desenvolvimento e depois da entrega do produto ao cliente. Não é foco da nossa disciplina aprofundar nas fases do ciclo de vida do software, mas vocês verão isso no conteúdo da disciplina de Introdução à Engenharia de Software com mais profundidade. Vocês vão conhecer os modelos de ciclo de vida, vocês vão conhecer as características de cada modelo, e aí, como vocês já vão ver esse conteúdo na outra disciplina, aqui a gente não vai tratar dele, tudo bem? Nessa figura do slide 10, vocês podem visualizar as fases que discutimos no slide anterior. E vocês vão perceber que uma fase depende do resultado ou da saída da fase anterior, certo? No entanto, as setas mostram que é possível voltar às fases anteriores para corrigir ou modificar algo se for necessário. Esse é um ciclo de vida tradicional, que é chamado em cascata, com retroalimentação, e que ainda é utilizado por muitas empresas ou por equipes de desenvolvimento de software no Brasil e no mundo. No entanto, nos últimos anos, com o boom, né, do desenvolvimento ágil, nós não encontramos essas fases tão bem definidas como neste exemplo. A gente vai poder discutir aqui na nossa disciplina coisas relacionadas, por exemplo, a como que isso acontece num time ágil, num processo de desenvolvimento ágil. Mas a gente não vai discutir aqui por meio das videoaulas, a gente vai discutir por meio das atividades que estarão disponíveis no Moodle. Nosso foco aqui na disciplina é a fase de requisitos. É o primeiro quadradinho lá da figura, do slide. Nós iremos entender o que são os requisitos, como eles podem ser coletados e identificados. Se você for chamado para desenvolver um software de gestão acadêmica, por exemplo, de uma universidade, de uma faculdade, em uma cidade, o que você vai fazer primeiro? Qual que é o primeiro passo a ser dado para a construção desse software? Isso mesmo, né? Você vai ter que se reunir com os funcionários da faculdade que vão utilizar o software no futuro para conversar com eles e entender o que é necessário que o software tenha, o que eles querem que tenha no software. Então aí você vai começar a identificar quais são os requisitos daquele software que você vai construir. Esse é o primeiro passo. Aqui no slide 11, nós vamos ver qual que é a definição de requisito, né? O que é um requisito? É uma condição necessária para se alcançar certo objetivo. Por exemplo, para que uma aula presencial de engenharia de software aconteça, é necessário ter o professor, os alunos, uma lousa, pincel e carteiras. Então, esses são os itens necessários que formam o conjunto de requisitos da aula de engenharia de software. No desenvolvimento de software, não é diferente. Os requisitos são tudo o que é necessário para que o software seja entregue ao cliente. Então, tudo mesmo. Por isso, a importância de se interagir com o cliente, com os futuros usuários do software, para poder entender exatamente o que o software precisa ter. Então, como eu disse, os requisitos de software são a base para as estimativas do projeto de desenvolvimento de software, né? Estimativa de tempo, de custo,
de esforço, para você criar a modelagem do software, o projeto lógico e físico, fazer a codificação, a implementação do software, testar esse software e fazer a manutenção do produto de software. Fiquem atentos para a diferença entre as palavras implementação e implantação, pois já falamos das duas aqui hoje. A implementação, como eu já disse, é a mesma coisa que a codificação do software, a escrita do código em uma linguagem de programação. Já a implantação é a instalação do software na máquina ou nas máquinas do cliente para que ele possa entrar em uso. Fazem parte dos requisitos de um software suas funções, suas características, restrições e todas as demais condições para que ele exista e cumpra seu objetivo. Os requisitos têm um papel importantíssimo no processo de desenvolvimento de software, gente. Se eles não forem bem coletados, né, assim, na verdade, eles são considerados um fator determinante para o sucesso ou fracasso de um projeto de software. Todo o processo de levantar, analisar, documentar, gerenciar e controlar a qualidade desses requisitos é chamado de engenharia de requisitos. Existem diversas definições para requisito de software na literatura, mas todas remetem ao mesmo significado. Se vocês forem procurar em livros, em materiais na internet, vocês vão ver que os requisitos são basicamente a mesma descrição. Eles são descrições dos serviços que devem ser providos pelo sistema e quais são suas restrições operacionais, né? Um requisito é uma característica do sistema, descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir seus objetivos. Também podemos dizer que um requisito é alguma coisa que o produto precisa fazer ou uma qualidade que ele precisa apresentar. Então, isso relacionado às necessidades do cliente, claro, que está demandando aquele software. Ou também, um requisito é uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir seus objetivos. Também podemos dizer que um requisito é alguma coisa que o produto precisa fazer ou uma qualidade que ele precisa apresentar ou atender para que ele seja da forma que o cliente espera que ele seja. Então, por isso, a importância de se fazer um bom levantamento de requisitos. As fontes dos requisitos podem ser as mais diversas. Podem ser os futuros usuários finais do software, documentos relacionados ao negócio, descrição do processo de negócio, entre outras, né? Uma das principais fontes são os stakeholders, que são as pessoas interessadas no produto do software. Ou seja, todos aqueles que têm interesse no software. Cliente, usuários, analista de sistemas, desenvolvedor, gerente de projeto, alguma outra empresa que tem relação com o cliente, que vai precisar utilizar o software também. Vocês poderão encontrar na literatura ou em situações diversas as palavras stakeholders ou partes interessadas. Elas significam a mesma coisa e você pode utilizar tanto uma quanto a outra. Stakeholders são as pessoas que são afetadas pelo sistema e que têm uma influência direta ou indireta na elaboração dos requisitos, como por exemplo, os usuários finais, como eu já disse, né, os gestores e outros envolvidos no processo, organizacional que o sistema vai influenciar, os responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do software, os clientes da organização que possam vir a utilizar o sistema, os órgãos de regulação, de certificação, de leis, de normas, entre outros. Podem ser vários, depende do contexto do software que você vai desenvolver. Todas as pessoas físicas ou jurídicas afetadas positiva ou negativamente pelo sistema devem ser consideradas um stakeholder. Um exemplo de stakeholder que pode ser afetado negativamente, né? Porque você pode pensar, como assim? Eu vou desenvolver um software e alguém pode ser afetado negativamente? Sim, pode. Uma empresa que é concorrente à sua e que desenvolve um software similar. Então, ela é considerada um stakeholder, porque ela vai ser afetada negativamente quando você lançar o seu produto de software. Concordam? Os requisitos podem ser de dois tipos, funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais são aqueles que dizem respeito a declarações de serviços que o sistema deve prover. Ele deve descrever o que o sistema deve fazer. Um requisito funcional consiste basicamente
em uma interação entre o sistema e o seu ambiente. Ele pode descrever ainda como o sistema deve reagir às entradas específicas, como o sistema deve se comportar em situações específicas e o que o sistema não deve fazer. Tudo isso é relacionado às funcionalidades que o sistema deve possuir. Já os requisitos não funcionais descrevem as restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema, para as quais as opções para criar uma solução para o problema são limitadas. Ou melhor, eles dizem respeito a características de qualidade do sistema e são muito importantes para a fase de projeto, para a tomada de decisões também que devem acontecer nessa fase. Então, os requisitos não funcionais dizem mais respeito a questões de qualidade. Aqui nesse slide nós temos alguns exemplos de requisitos funcionais que podem ajudar vocês a compreenderem o significado, né, do que é um requisito funcional. Por exemplo, nós temos aí RF001. Isso é só um exemplo de um código, né, que a gente pode usar na documentação de requisitos para identificar que a gente está falando do requisito funcional 001. Então, o que é um exemplo dele? O sistema deve cadastrar médicos profissionais. Outro exemplo, o sistema deve emitir um relatório de clientes. O sistema deve passar um cliente da situação em consulta para consultado, quando o cliente terminar de ser atendido. O cliente pode consultar seus dados no sistema. Como vocês podem ver, são requisitos que se preocupam com as funções que o sistema deve fornecer para o cliente e como o sistema se comportará em determinadas situações. Então, resumindo, os requisitos funcionais dizem respeito a tudo que o sistema deve fazer. Por exemplo, cadastrar pessoas, realizar venda, realizar compra, controlar o estoque, emitir relatórios e várias outras coisas. Enfim, tudo aquilo que o cliente e os usuários finais do sistema desejam que ele faça. Isso a gente chama de requisitos funcionais. Agora, gente, como exemplo de requisitos não funcionais, nós temos também uma padronização de nomenclatura que não obrigatoriamente tem que ser essa. Esse aqui é só um exemplo, mas cada equipe de desenvolvimento, cada pessoa decide o seu padrão da melhor forma. Aí nós temos RNF, que é de requisito não funcional, aí você vai colocando em ordem crescente os números, né? Nós vamos lá para o requisito não funcional 001. O software deverá ser uma aplicação web. Somente usuários autorizados deverão ter acesso às informações. O tempo de resposta das funcionalidades do sistema não deverá ultrapassar 40 segundos. A usabilidade do sistema deve ser de fácil aprendizagem. Como eu disse anteriormente, são requisitos que definem propriedades e restrições do sistema como fatores que limitam os requisitos funcionais. Por exemplo, tempo de resposta, mecanismos de segurança, linguagens de programação, versões do compilador, qual é o banco de dados que vai ser utilizado, o sistema vai rodar em qual sistema operacional, entre várias outras características de qualidade, né, que podem ser consideradas requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais podem ainda ser classificados quanto à sua origem. Requisitos de produto. Eles especificam o comportamento do software, do produto que está sendo desenvolvido. Eles se referem a atributos de qualidade que o sistema deve possuir, né, deve apresentar, como confiabilidade, usabilidade, eficiência, portabilidade. Né? Portabilidade significa, por exemplo, o software ele pode funcionar em várias plataformas diferentes, segurança, entre outros requisitos não funcionais, né? E os requisitos organizacionais, que são derivados de metas políticas e procedimentos da organização do cliente, onde o software vai rodar, onde o software vai ser utilizado. E também políticas organizacionais da equipe de desenvolvimento, da empresa que vai desenvolver. Por exemplo, modelos de documentos que devem ser usados, linguagem de programação que deve ser adotada, restrições de cronograma, também são requisitos não funcionais. Por fim, os requisitos externos, né, que referem-se a questões externas, tanto à organização quanto à equipe de desenvolvimento, derivadas de fatores externos a esse contexto, né? E como, por exemplo, questões legais, questões éticas, mudança de legislação, mudança de regra do negócio, que é por meio de uma norma ou de algum procedimento
fora da organização. Isso também é um requisito não funcional, um requisito externo não funcional. Tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não funcionais precisam ser registrados e descritos para não haver nenhuma interpretação equivocada sobre o que cada um deve tratar. Por isso a importância de documentar todos os requisitos. No próximo slide, nós veremos o que deve constar na descrição dos requisitos de uma forma geral. Os requisitos funcionais e não funcionais devem ser redigidos de modo a serem bem entendidos pelos diversos interessados, ou stakeholders do processo de desenvolvimento de software. Os clientes, os usuários finais e os desenvolvedores são todos interessados nos requisitos do sistema, mas eles têm expectativas diferentes, Enquanto os desenvolvedores e os usuários finais têm interesse em detalhes técnicos, os clientes, que podem ser os diretores, as pessoas que tomam decisão na organização, requerem descrições mais abstratas, relacionadas à obtenção de informações, que podem sustentar uma tomada de decisão na organização, por exemplo, Então, assim, é útil e bastante interessante que os requisitos sejam apresentados em diferentes níveis de descrição. Para o cliente ou usuário final, os requisitos são declarações em linguagem natural, acompanhada de diagramas intuitivos sobre quais serviços são esperados do sistema e sobre as restrições sobre as quais ele deve operar, que são os requisitos não funcionais, Já os requisitos de sistema definem detalhadamente as funções, os serviços e as restrições do sistema. São versões expandidas lá dos sistemas, dos requisitos do cliente, em uma linguagem bem mais técnica, que é usada pelos desenvolvedores, pelos projetistas, para projetar, codificar, implementar e testar o sistema. Então, já é uma linguagem mais técnica que o cliente, por exemplo, pode ter dificuldade de compreender. Uma vez que os requisitos de cliente, os requisitos de sistema têm propósitos e público-alvo diferentes, é necessário e bem útil que eles sejam descritos em documentos diferentes, cada um com o tipo de linguagem mais adequada para o seu público-alvo. Então, você vai criar um documento para o cliente, para os stakeholders que não são técnicos, que não conseguem compreender a linguagem técnica, e você vai criar um documento para a equipe técnica que vai desenvolver o sistema e vai conseguir interpretar aqueles requisitos numa linguagem mais técnica. O documento de definição de requisitos deve ser escrito de maneira que os clientes possam entender, em uma linguagem mais próxima da linguagem natural e menos técnica, como eu já falei anteriormente, na forma de uma listagem do que o cliente espera que o sistema faça. Esse documento representa um consenso entre o cliente e o desenvolvedor sobre o que o cliente quer que o sistema tenha. Por outro lado, o documento de especificação de requisitos refina ou detalha mais os requisitos do cliente em termos mais técnicos e mais apropriados para os desenvolvedores, os projetistas, para todos envolvidos no processo de desenvolvimento de software. E ele é produzido pelos analistas de requisitos. Todos os dois documentos são produzidos pelos analistas. O primeiro pode ser pelo analista de negócio e também pelo analista de requisitos, e o segundo pelo analista de requisitos. É muito importante que o documento de definição dos requisitos e o documento de especificação de requisitos, vocês podem notar aí que tem o documento de definição e o documento de especificação. De definição é numa linguagem mais natural, mais abstrata, e o de especificação numa linguagem mais técnica. Independente disso, ambos devem ser muito bem escritos e compreendidos por todos os envolvidos no processo de desenvolvimento de software. Uma das principais causas de erro em sistema está relacionada à baixa qualidade do levantamento de requisitos e especificação desses requisitos, por questões de limitação de cronograma e questões de limitação de orçamento, é comum as equipes de desenvolvimento ou as empresas de desenvolvimento de software reduzirem esse tempo dedicado para especificação de requisitos, para levantamento de requisitos. E isso causa problemas no decorrer do processo de desenvolvimento, porque os requisitos mal levantados, mal especificados, eles vão ser codificados de forma errada e os erros vão aparecer em algum momento lá na frente do processo, certo?
Aqui no slide 20, nós temos uma ilustração clássica sobre o entendimento dos requisitos. Essa figura é uma versão simplificada de outra figura maior, que possui mais quadros, né, do que essa, e que representam os problemas relacionados à compreensão dos requisitos. Nela, nós podemos ver o resultado de um produto quando ocorre falha no levantamento de requisitos, na compreensão dos requisitos. Vemos aí um balanço, né, ali na árvore, da forma como o cliente explicou que ele queria que fosse o balanço. O segundo quadro mostra como o analista especificou, né, esse balanço da forma que ele entendeu que o cliente explicou. O terceiro quadro já mostra como o desenvolvedor construiu o balanço. E o último mostra como o cliente realmente queria. Então, este é um exemplo clássico que é muito usado na engenharia de software, na discussão sobre levantamento de requisitos, de como problemas na comunicação e na compreensão dos requisitos podem causar falhas no projeto de software. Isso é muito comum porque as pessoas acham, principalmente as pessoas que não têm familiaridade com questões técnicas do desenvolvimento de software, elas acham que elas explicaram muito bem o que elas querem do sistema. E as pessoas que já são mais técnicas podem achar que entenderam. E isso é refletido ao longo do processo, quando se descobre que o cliente queria, na verdade, outra coisa, mas não foi compreendido. Então, um dos objetivos de se fazer a engenharia de requisitos é evitar que isso aconteça. A gente pode ver aí, né, a ocorrência de falhas em requisitos pode causar o fracasso do projeto de software. É muito importante que se tenha uma força maior na coleta, especificação e análise dos requisitos. As empresas e equipes de desenvolvimento de software buscam realizar isso com qualidade e isso é a base do começo do processo de desenvolvimento de software. Se tiver qualidade nessa etapa da engenharia de requisitos, é muito provável que se tenha qualidade nas outras etapas do processo de desenvolvimento. Então, aqui no slide 21, a gente já vem para falar da engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos é o ramo da engenharia de software que envolve as atividades relacionadas à definição dos requisitos de software desenvolvidos ao longo do ciclo de vida do software. O processo de engenharia de requisitos envolve bastante criatividade, interação entre as pessoas, né, envolvidas no processo, conhecimento e experiência para transformar as informações diversas que ela coletou, né, sobre a organização, sobre legislação ou sobre o próprio sistema, em documentos e modelos que vão direcionar o desenvolvimento do software. Então, esse processo de engenharia de requisitos é crucial para o entendimento do que vai ser o software, né, e o que ele vai ter que fazer. Em outras palavras, a engenharia de requisitos se preocupa em coletar, organizar, modelar e documentar os requisitos do software com o objetivo de que a necessidade do cliente, para aquele software especificamente, né, estejam sendo bem compreendidas por todos os stakeholders. E que, com isso, né, com a questão de estar sendo bem compreendido, não haja falhas no produto de software e nem no processo de desenvolvimento de software, que é o mais importante. A gente costuma dizer que um processo de desenvolvimento de software feito com qualidade vai gerar um produto de software com qualidade. Isso também vocês vão ver mais um pouco na disciplina de engenharia de software, que vai tratar sobre qualidade de software. Agora, no slide 22, a gente pode ver que, ainda que diferentes projetos requeram processos com características específicas para contemplar suas peculiaridades, ou particularidades, é possível estabelecer um conjunto de atividades básicas que deve ser considerado na definição de um processo de engenharia de requisitos. Então, esse conjunto de atividades básicas pode ser utilizado em qualquer projeto de desenvolvimento de software. Na figura, nós podemos ver que um processo que contempla as atividades de levantamento de requisitos, análise de requisitos, documentação de requisitos, verificação e validação de requisitos e gerência de requisitos são esse conjunto de processos básicos que compõem a engenharia de requisitos. Essas são as atividades consideradas básicas para qualquer processo que envolva a engenharia de requisitos. Qualquer projeto, né, de desenvolvimento de software para o processo de engenharia de requisitos. Aqui no slide 23, a gente ressalta, né,
destaca, né, que não há limites bem definidos entre as atividades apresentadas na figura do slide anterior. Por exemplo, você não sabe em que momento, de fato, você passa de uma fase para outra, porque elas vão acontecendo de forma sobreposta. A transição de uma atividade para outra não tem ações específicas, elas acontecem naturalmente durante a evolução do processo. Na prática, elas são intercaladas e existe um alto grau de iteração e feedback entre elas. Em outras palavras, as atividades são realizadas em ciclos e são revisitadas e revisadas à medida que são amadurecidas pela equipe, né? Idealmente, deve-se começar com um levantamento preliminar de requisitos, né? Um primeiro levantamento de requisitos que considere apenas os requisitos do cliente. Depois, a partir das iterações, dos ciclos, das conversas e reuniões, os requisitos vão sendo consolidados. Os requisitos devem ser documentados em um documento de definição de requisitos e avaliados e testados por meio de verificação e validação para constatar que eles estão realmente sendo os requisitos que precisam ser, né? Que eles são os requisitos que foram especificados e que eles fazem exatamente o que o cliente quer que faça. Esses são assuntos que a gente vai tratar em outra aula, mas já antecipei alguma coisa aqui para vocês. Nesse slide, temos uma figura que representa as entradas e saídas do processo de engenharia de requisitos. Aqui nós podemos ver que as entradas ou fontes dos requisitos podem ser as mais diversas. Sistemas legados, que são aqueles que já existem na organização e são usados pelo cliente, necessidades dos usuários, normas e regulamentos da organização, informações do domínio e outras fontes que não estão listadas aí. Essas entradas possuem dados que servirão de base para o analista compreender as características que o software precisa ter para satisfazer as necessidades do cliente. Logicamente, como mostrado na figura, essa compreensão está relacionada a um processo de engenharia de requisitos, e esse processo tem que ser bem realizado, né? Para fixar os conceitos discutidos nessa aula, eu trouxe uma atividade para vocês fazerem em sala de aula. Essa atividade vocês vão poder fazer de forma livre aí, eu vou dar a instrução da atividade, mas antes de passar a atividade, eu quero falar para vocês o seguinte, que esse assunto que a gente está introduzindo aqui, ele é muito importante para a gente evoluir no conteúdo da disciplina, é muito importante para vocês entenderem como funciona um processo de desenvolvimento de software tradicional e até mesmo para depois vocês correlacionarem o que a gente falar aqui com processos de desenvolvimento de software ágil, por exemplo. Antes de passar a atividade, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, o tempo atribuído aí para poder assistir a essa aula. Espero que vocês participem das atividades e qualquer dúvida posta lá no fórum de dúvidas, tá bom? Aí a gente conversa mais na próxima aula. Vamos lá para a atividade. Imaginem um sistema web de biblioteca de uma universidade que possibilite o empréstimo de livros, a administração de usuários do sistema, a manutenção utilizada do catálogo de livros disponíveis, e esse sistema somente pode ser usado por usuários cadastrados no sistema. Então, a tarefa para vocês aqui hoje é: reflita e aponte quem seriam, né, os possíveis usuários do sistema e quais são os requisitos funcionais e não funcionais, se existirem, deste pequeno sistema que eu descrevi aí. Vocês terão um tempo para pensar e listar os requisitos. Depois disso, eu peço que vocês discutam entre si sobre os resultados pensados por cada um, sobre os resultados listados por cada um, e vejam aí as diferenças e debatam de acordo com o assunto que a gente tratou aqui na aula hoje, tá? Bom trabalho, bons estudos a todos. Obrigada.